Garota, eu vou pra Califórnia viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento pisa meus cabelos, vai que a dois já tá aí, Lidinha, Rô, Pati, o sol abraça o meu corpo, Johnny, Rafa, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Dá mais um tempinho aí pro pessoal chegar. Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente e a gente vai tão de repente que não sente. Saudade. Dizem que a gente tem que ter uma visão de futuro, independente das nossas crises, independente do que a gente está passando. Dani, vou chamar aqui o nosso casal espetacular. Sejam todos bem-vindos. Vamos baixar essa música. Ari e Aline. Já estamos aqui em clima de Califórnia, de Havaí. Sonhar não custa nada. Ó, tá entrando aí o Célio. Tem gente entrando aí conhecida. Oi, gente. Gente, uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindos. Depois nós vamos falar bastante da Julie. Ah, é? Tem cada mulher pedalando por esse mundo de, meu Deus, aí que olha... Ai, meu Deus, vou dar pulo da cadeira hoje aqui. Sozinhas pedalando. Sozinhas não. Solo, mas sempre acompanhadas, muito bem acompanhadas. Gente, eu subi o Morro da Mole sozinha da Barra da Lagoa, achei que eu tava arrasando. E tá, sempre. E tá melhor. É o primeiro passo, né? Começa assim. Dá de 10 a 0 em quem tá no sofá. Boa. Valeu. E aí, como é que começou essa ideia? Bike pelo mundo, hein? De viajar de bicicleta? Pois é. Assim, por que de bike, não de avião? Pois é, porque assim... Então, não convencional. A gente, né, a gente não é mais garoto e garota, né? Nós já temos uma certa idade e nós pedalamos. Ori, o som tá baixo, o pessoal tá falando aqui. Alô? E agora, melhorou? Melhorou, Rô? Melhorou, pessoal? Estamos aqui com o microfone, vamos lá. Tá melhor? Ai, que legal. Até vamos indo. Então, e a gente fazia muito tempo por conta de trabalho, de estudo, de família, da vida moderna, a gente não tinha mais pedalado, né? E daí, uns 6 anos atrás, veio na ideia nossa de fazer o caminho de Compostela. Né? Aquele caminho que tem na Espanha, que atravessa toda a Espanha lá, que é um lugar mítico, um lugar famoso, né? Paulo Coelho fez e tal, e a gente começou a ler sobre o caminho de Compostela, só que a gente viu que levava 30, 35 dias para fazer o caminho de Compostela andando. E a gente trabalhava muito naquela época, não tinha 30 dias para simplesmente largar o mundo e andar em Compostela. Daí, um belo dia, a gente topou com uma informação que dava para fazer o caminho de Compostela de bicicleta. E era daí só 15 dias. Eu falei, opa, 15 dias já é um tempo que dá para tirar de férias. Né? E isso há 6 anos atrás. Só que a gente não
pedalava mais desde a infância. Nós não tínhamos nem A bicicleta. gente não tinha nem bicicleta. Ai, gente, que ano isso, só para eu saber? 2013. 2013, final de Não 2013. faz quanto tempo, então? Foi agora? Não tínhamos nem a bicicleta. Aí a gente saiu atrás de bicicleta, compramos bicicleta, começamos a andar de bicicleta, pensando no caminho. Só que a gente pensou assim, não dá para simplesmente sair daqui, ir até na Espanha e começar a pedalar no caminho sem, né, ter o Sem ter mínimo uma de experiência, né? conhecimento, experiência. Saber mexer na bicicleta, se der trocar um problema. pneu, a gente não sabia trocar pneu, né? Então, daí... Então a gente começou a pedalar para ver o que a gente, né, ia precisar saber, o que é principalmente mecânica, aprender a trocar pneu e o que a gente precisava de equipamento para isso, né? Então a gente começou a planejar executando pequenas viagens Isso. para chegar nisso. Daí a gente comprou as bicicletas. Mas vocês faziam treinamentos aqui dentro de Floripa, não? E a gente descobriu um mundo novo, né? A gente descobriu que existiam muitos grupos de ciclismo em Florianópolis, né? Em todo lugar. A gente não vê, mas eles estão por aí, né? E um belo dia a gente estava andando na beira-mar, era dezembro ainda, e a gente viu um grupo passar, era o Duas Rodas Mountain Bike, né? Grupo do qual a gente faz parte até hoje, tem amigos. Ai, viaja. que legal. Então, assim, como irmãos para Estamos nós, morrendo né? de saudade de pedalar. E daí a gente começou a andar com eles, né? Eles têm pedal 2 vezes por semana na ilha aqui. A gente começou a pedalar com eles, começou a aprender um monte com eles, o que comprar, o que não comprar. Alguns já tinham viajado, alguns já tinham feito o caminho de Santiago, e aí a gente foi E aí começando, foram ajudando. entendendo o que a gente ia precisar, né? E aí começamos vamos... Primeira coisa foi comprar alforge, né? Alforge são aquelas malas que carrega, né? A mala, né? A bagagem, Na né? baia. Na Não bicicleta. sei, como é que é o nome? Alforge. Alforge. Deixa eu Alforge. explicar. Tem 3 tipos de viagem de bicicleta, tá? O primeiro tipo de viagem é aquela onde você tem um guia, né? Você tem alguém que vai junto de carro, né? Alguém que te ajuda. Então, você só tem que pedalar, né? Então, de manhã você acorda num hotel, em algum lugar, pedala até o próximo ponto de encontro e tem um carro que vai levando a tua mala, que vai levando, e você para comer em restaurante e dorme em hotel, né? Então, essa é uma viagem de bicicleta guiada. Você só tem que pedalar. O segundo tipo de viagem é o que a gente chama de cartão de crédito, né? Aí você já começa a carregar, você não tem mais o carro de apoio, né? E você tem que carregar as suas coisas, mas são coisas poucas, porque você ainda come nos restaurantes e dorme nos hotéis, pousadas, né? Bike Nutella. Aí você vai pagando por Tô querendo saber da bike raiz, né? isso. Esse é o segundo tipo, é o cartão de crédito, né? Precisou, você paga. Precisou, você paga. Precisou comer, paga. Precisou dormir, paga. E tem o terceiro tipo de viagem, que é o autônomo. Autossuficiente. Autossuficiente. Aquele onde você carrega tudo, você dorme na casa que você está carregando, você come e faz a tua comida com aquilo que você está carregando. Você precisa de zero dos outros, né? Tudo você tá contigo, a tua casa inteira. Ô, Ari, mas vocês fizeram os 3 tipos de viagem ou já começaram com bike raiz aí na veia? Não, nós nem sabíamos que existia isso aí, né? Tendo a conta-gota. Então, a primeira coisa que a gente fez nós precisamos de um bagageiro e a gente precisa de carregar as coisas em algum lugar. Então, era o tal do alforge, que é a mala que coloca atrás do bagageiro. Daí, a gente teve por ideia começar a seguir outras pessoas nas redes sociais. Naquela época ainda nem tinha Instagram, né? A gente começou a seguir nas redes sociais outros cicloturistas. Aí a gente descobriu que existia o cicloturismo, porque para nós isso não existia. Viajar de bicicleta não existia, não fazia parte. E daí a gente começou a acompanhar quem estava viajando pelo mundo e olhar o que eles usavam, que tipo de bicicleta eles usavam, que alforge, qual era o bagageiro deles, a roupa. Enquanto isso, ia fazendo treinamento dentro de Florianópolis, treinamento físico? Pequenas viagens. A primeira coisa que a gente fez foi botar os alforjes na bicicleta e ir para casa da minha mãe em Canasvieiras. Foi a primeira viagem, 28 quilômetros. A gente foi até lá. Legal.
voltou. Depois a gente foi até Itapema, na casa dos pais dele. Fomos num sábado até Itapema, E pegamos... voltamos E sempre sozinho, sempre a dois? Só vocês dois? Não. nós Sempre. dois. Nenhuma viagem a gente fez acompanhado. É. Nenhuma. Daí fomos até Itapema, né? Nossa, Watchtowers, que é? Warm Showers. É. Warm Showers é uma rede de ciclistas que hospedam ciclistas pelo mundo. É uma rede mundial, onde quem é cicloviajante e tem, ou às vezes nem é cicloviajante, então é ciclista só, né? Não viaja ainda, mas você quer conhecer pessoas, você gosta de conhecer pessoas em lugares, e aí você se cadastra nessa rede para receber pessoas em viagem de bicicleta. Então, quem está passando por Florianópolis, antes de chegar em Florianópolis, quem usa essa rede, pesquisa. Em Florianópolis, quem pode me receber pelo Warm Showers? Que é uma rede onde você hospeda sem cobrar nada, tá? Então, tem o Ari e a Aline lá. Vou perguntar se eles podem me receber daqui a 3 dias, eu vou chegar lá. E aí ele mandou uma mensagem e a gente vai dizer, vai chegar uma pessoa daqui a 3 dias. A gente vai estar em casa? A gente está podendo receber? Bom, beleza, vamos receber. E aí a gente aceita, essa pessoa vem para nossa casa e fica alguns dias aqui com a gente sem a gente... É um aplicativo, Aline? Tem um site e um aplicativo. Né? É todo cheio de avaliação, né? A pessoa que hospeda é avaliada e a pessoa que é hospedada também é avaliada. É um Airbnb de bike, de passeios de bike, então. Isso. Mais ou menos isso. Isso. Só que gratuito, solidária. Ninguém paga nada para ninguém nessa história aí. Vocês são os mais queridos do Brasil, casal, é isso? Em Florianópolis. Que legal, eu sou tão sortuda. Gusto, vai ter que ser o Warm Showers para poder ir para lá. Como cadastra? É só entrar no aplicativo e cadastrar, Aline? Entra lá, cadastra, né? Se você tem alguma coisa para oferecer, né? Que nem nós aqui, nós temos um quarto, tem máquina de lavar para lavar, tem banheiro com um lugar para colocar a bicicleta. Mas assim, se a pessoa tem só o sofá da sala, ela vai escrever na rede que ela só tem o sofá da sala. Se tu mora numa casa e tu tem só o quintal para disponibilizar para essa pessoa botar a barraca dela, tu vai escrever isso lá. Que legal, gente. Ela vai encontrar. Então, assim, é muito às claras as coisas e a gente, né, procura deixar claro o que a gente pode oferecer e por quanto tempo a gente pode receber a pessoa também, porque às vezes tem, né, a gente não pode receber alguém por 15, 20 dias por outras situações, então a gente deixa isso muito claro lá. Mas a gente já recebeu, foi uma forma que a gente encontrou de conhecer pessoas que estão viajando pelo mundo, de saber o que eles carregam, os equipamentos que eles carregam. Então, quem vem aqui, a gente pergunta, né? E principalmente quando a gente estava comprando as nossas coisas para saber o que eles carregavam, porque a gente também podia comprar. Uma coisa engraçada, né, que acontecia é que a pessoa chegava aqui em casa e a gente já pedia para ela ir tirando todos os equipamentos para a gente ver. Como é que você faz café? Qual é o que você usa? Né? Você leva quanto de Vocês começaram hospedando o pessoal antes de fazer, então? Isso. Não, depois de fazer o caminho de Santiago já, que a gente conheceu essa rede, a gente não conhecia. Tá, então deixa eu recapitular aqui, Aline. Ari, vocês compraram a bike, começaram a fazer a pedalada com um grupo, foram para Canasvieiras, foram para Itapema, e aí depois de quanto tempo foram para Compostela? Não, daí ainda a gente, né, porque Compostela bem maior, né? A gente só foi para Compostela em 2015. 2 anos depois. Antes disso, isso eu queria saber, tá? Fazer uma viagem teste internacional num lugar que fosse mais tranquilo, né? E daí nós fomos fazer o Uruguai. A gente fez todo o Uruguai, a costa do Uruguai de bicicleta. Daí levando os alforjes, levando tudo, mas ainda era viagem cartão de crédito, né? A gente dormiu em pousadas e comia em restaurantes. A gente não tinha barraca, a gente nunca tinha dormido numa barraca antes. E daí a gente foi fazer o Uruguai. A gente fez o Uruguai em 7 dias, 8 dias. 8 dias. A gente foi de carro até o Chuí, levando as bicicletas. Tá. Deixamos o carro lá num hotel, daí fomos de bicicleta até Montevidéu, foram 8 dias pedalando, pegamos um ônibus de volta ao Chuí e voltamos para Florianópolis, né? Isso tudo está no nosso blog, tem um blog Bike A2, onde a gente conta dia por dia, todas essas viagens estão lá
dizendo como é que foi, e qual é o nosso equipamento, qual é a bicicleta, tem tudo descrito lá. Tá? Daí, depois do Uruguai... Então, a primeira viagem... Eu não sei se melhorou o áudio dele, gente. Se aumentou aí, Aline, o teu áudio? O celular, de repente, está no máximo? Aumentei. E daí... Vou falar mais baixo. Acho que eu me empolgo e vou berrando aqui. Isso, é WordPress bikeA2.com, tá? Legal, tem que transferir pro Instagram, Ari. Galera toda hoje em dia usa o Instagram. Eu acho que vocês têm muito para contar. Na época não a tinha. gente só criou esse perfil do Instagram quando a gente foi fazer a última viagem que a gente fez, foi uma viagem maior, de 2 meses, né? E daí a gente criou... Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tá. Daí, depois do Uruguai, né, que foi maravilhoso, sensacional, tudo de bom, daí a gente começou a programar de Compostela, né, que daí já era um passo maior. Então, a gente tinha feito uma viagem de 1 dia, de 2 dias, depois de 4 dias, que a gente pulou uma, que foi ali em Blumenau, no Vale Europeu. Foram 3 dias de bicicleta ali. Daí fizemos... Essa eu já pensei em fazer, para começar. E ali é legal. sensacional, é tudo organizadinho, é tudo demarcadinho, todo mundo te ajuda, o Vale Europeu é sensacional, as pousadas, a comida, o shopping, é tudo de bom. Daí, depois do Uruguai, que foram 8 dias, daí vinha a Compostela, né, que eram 15 dias de bicicleta e também era cartão de crédito, né, a gente ia pagando refeição e ia pagando a hospedagem no caminho lá, né? Nessa época a gente resolveu trocar de bicicleta. A gente achou que já tinha que fazer um upgrade de bicicleta. Daí a gente foi para a Espanha, comprou... Pois é, para começar, uma bike normal dá para fazer, Ari, já que tu tocou nesse assunto, ou tem que ter uma bike power? Qualquer bike dá para viajar de bicicleta, tá? Desde a gente viu tanto em Compostela como em outros lugares, né? No nosso blog lá, tem uma seção especial de ciclistas de tipos de bicicleta. Dá para fazer com dobrável, dá para fazer com tandem, que são aquelas de 2 pessoas, dá para fazer com as recumbent, que são as deitadas, dá para fazer de speed, de mountain bike, de Caloi 10, de qualquer bicicleta você consegue uma viagem. A diferença é que umas você chega inteiro com elas do outro lado e outras nem tanto, né? Então, depende da quantidade de perrengue que você quer passar no meio do caminho. Então, assim, a gente sempre fala que a melhor bicicleta é uma bicicleta, a gente acha, né, que é uma mountain bike, que ela não pode ser muito simples e nem muito avançada. Porque se você está lá no meio de uma viagem dessas e quebra uma peça, você tem que ter posição. Então, ela não pode ser muito simples, que quebre o tempo todo, mas não pode ser muito avançada, que se quebrar você fica no meio do caminho. A gente conheceu já 2 pessoas que tiveram esse tipo de problema. Eram alemães que vieram com as bicicletas super top, né? Imagina. Daí a bicicleta é inquebrável, mas um dia chega no dia que tem que repor alguma coisa, né? Então, uma foi uma alemã que parou aqui em casa e ela gastou as borrachinhas do freio e não tinha para vender aquela borracha de freio no Brasil. E daí? Faz o quê? Né? E o outro foi um alemão que estava lá em... Mas é toda a vida. Ele tinha um câmbio alemão todo poderoso lá e o câmbio quebrou. Ele teve que ficar 3 meses esperando vir o câmbio da Alemanha, né? Então, você tem que escolher uma bicicleta que não seja simples e não seja muito avançada. Sofisticada, avançada. Isso. Essas viagens vocês fazem só durante o dia? Pedala de noite também? Como é que funciona isso? Nunca pedala à noite. Nunca à noite. Não? Sai muito cedo. A gente evita o máximo. Nunca aconteceu da gente precisar pedalar à noite, né? Pode ser que em algum momento fosse necessário. O Albert, nosso amigo espanhol, que está lá no Peru. Que legal. Então... Nosso casal internacional. Vocês fizeram amigos durante as viagens que vocês fizeram? Beijo, Tita! Assim, a melhor coisa de viajar de bicicleta são as amizades que a gente faz. Conhecer as pessoas, né? Tanto os locais quanto pessoas que estão no caminho, né? Então, são grandes assim, recompensas que a gente tem
por toda essa experiência, além do que a gente vive, de paisagem, de ver o que a gente conhece e o que a gente vê de pessoas genuínas, de pessoas boas, é impressionante, assim. Então, a gente Traz aquela esperança, né, no mundo bom, né? sem dúvida. Então, andar na bicicleta tem que ser uma bicicleta em que a gente consiga encontrar peça em qualquer lugar do mundo se ela tiver problema. Mas ela não pode ser simples, é o que a gente acha. Mas a gente encontra, a gente viajando assim, ó, saia, você tem que saia com a bicicleta que você tiver. Ou que você puder comprar. Não precisa ficar, né? O dia que eu tiver uma bike assim, assado, eu vou viajar. Não, buscar uma bike que atenda a tua necessidade, que não seja, né? Não precisa ser a top e, né, que não te dê trabalho, que não seja uma bike que está toda enferrujada, que vai andar 100 quilômetros e vai, sei lá, cair a roda, coisa. Mas tem... Tá, então vocês foram pro Vale Europeu, fizeram Isso, daí o cartão Uruguai, de crédito. isso, depois para a Espanha, fizemos o caminho de Compostela inteiro lá com as nossas bicicletas. Depois de quanto tempo daí do Vale Europeu para Compostela? Foi 1 ano e meio. Um ano e pouco. Foi 1 ano e meio entre nós não termos bicicleta e estarmos, né, fazendo o nosso objetivo, que era o caminho de Compostela. Só que esse negócio é viciante. Como foi? Depois que você começa, o Fantástico. caminho de Compostela é um mundo à parte. Né? Acho que de todo mundo que nasce deveria ganhar um vale para ir fazer o caminho de Compostela, porque, né, faça de bicicleta ou faça a pé, andando, né? Mas é um lugar sensacional. Quais foram os ganhos, Ari? Me conta. Aline. É uma viagem... Autoconhecimento, natureza... Sim, principalmente... já começa antes de ir, né? Porque quando você começa a pesquisar, não conhecia muito do Caminho de Santiago, e quando a gente decidiu que ia, eu comecei a pesquisar mais, e quando eu vi, assim, acho que 1 mês antes de ir, eu já estava nervosa, porque eu queria estar lá, eu queria viver aquilo, sabe? Tem uma energia muito legal, muito bacana. E foi só vocês dois? Fomos só nós sempre dois. Só nós dois. E assim, ficando sempre em albergue, porque no Caminho de Santiago tem a opção de você ficar em hostel, em quartos separados e tal. A gente ficava em quarto de albergue junto com a galera mesmo, em beliche, e conversando com todo mundo, e fazia janta no albergue também para sentar na mesa com outros peregrinos e conversar. Então, é nisso que a gente se propôs a fazer e ganhou muito, assim, que a gente adorou, porque a gente voltou totalmente. E daí a gente já estava... Quantas roubadas aí, Ari, estão pedindo para te contar? Não, mas não é roubadas, é roubadas, porque as nossas bicicletas foram roubadas. Né? Foram mesmo? Em viagem. Aqui no nosso prédio aqui tinha um bicicletário fechado, seguro, mas alguém conseguiu entrar no bicicletário e roubou 4 bicicletas. Aqui no Brasil, né? Não lá nos hostels, né? Não. Aqui. Lá é de boa. É sim, dá para dar bobeira, né? Mas Brasil é Brasil, né? É brincadeira, né? Aqui, se você deixa alguma coisa ali, a pessoa rouba, a culpa é tua porque você deixou ali, pô. Não é porque você que deixou ela tá dando morte. Então é ruim isso, né? Mas uma delas a gente recuperou. Né? Um pessoal do Bike por Elas, né? Não, do Pedal Rosa. Pedal Rosa que... Ai, Pedal Rosa, pedalo com as meninas. Ó, saudades. Viu a bike à venda no OLX, e como a gente pedalou em muitos grupos de Floripa, e a gente, quando teve a bicicleta roubada, a gente divulgou em Facebook, Instagram, todo mundo replicou. Eu sei que ela reconheceu a bicicleta e mandou uma mensagem para mim dizendo: olha, tava essa não cheio é de coisas que a gente tinha comprado. Foi a Silvana? Ai, não foi, não lembro. Alguém do grupo. Quando ela nos avisou que tinha visto a nossa bicicleta, a gente estava na Itália fazendo outra viagem de bicicleta. Que legal! Então, E conta mais, então, sobre as viagens, Ari. Qual que foi o lugar mais difícil que vocês foram de bike? Então, daí a gente está subindo do nível, né? A gente está subindo do nível. Daí, depois do caminho de Compostela, que para nós era uma viagem muito difícil, mas a gente não tinha nem ideia do que vinha pela frente, né? Daí depois a gente foi fazer essa na Itália, que já foi uma viagem um pouco mais curta.
A gente não levou as bicicletas para a Itália, a gente alugou lá. Na Europa é muito fácil você alugar equipamento para fazer cicloviagem, né? Porque a quantidade de gente fazendo viagem de bicicleta na Europa é um absurdo, né? Eles têm 9.000 quilômetros de ciclovias na Europa. Você consegue ir da Holanda até a Itália ou cruzar da França até a Rússia só andando em ciclovia, né? É um outro mundo, é inimaginável, né? Então a gente foi para a Itália, alugou as bicicletas lá na região da Toscana e fez vários dias de passeio na Toscana. Daí era a viagem assim, né? A gente ficava num hostel, saía para pedalar e voltava para o hostel. Daí saía para pedalar e a gente conheceu todos os lugares ali dessa região da Itália, né, de bicicleta. O que é fantástico, porque assim, quem viaja de carro, ele tem o início e o fim. Todo o meio da viagem é perdida em deslocamento. A bicicleta é justamente ao contrário. A viagem é o meio do caminho. Você não quer chegar. Você quer sair o mais. Você não quer chegar. Você quer viver o meio do caminho, né? Então, a viagem de bicicleta ela é muito mais intensa. Primeiro que você está numa velocidade humana, né? Você consegue ouvir as pessoas, você consegue conversar com elas, você sente o cheiro das coisas, você sente os passarinhos cantando, coisa que num carro, num avião, num trem, não existe, né? Então, a viagem de bicicleta é uma viagem humana, né? E isso te aproxima muito do caminho, né? Então, você conseguir andar na Itália, né? Principalmente na região da Toscana, com aquela paisagem que eles têm na Toscana e poder sentir aquilo tudo na tua pele, o sol te queimando, o vento batendo, o frio chegando, é outra coisa. A conexão com a natureza, né? Eu estava assistindo um curso que falava do normal e o natural, né? É muito natural estar em conexão com a natureza, né? O normal vem de normas e o natural é aquilo que a gente é de essência, né? E essa conexão, essa integração com a própria natureza, tu tá ali, contato com o ar, como vocês falaram, com os animais, deve ser muito rico, uma experiência muito inacreditável mesmo. Melhor e sente as partes difíceis também, né? Então, conta aí, Aline. Quando tem um vento contra, deixa a gente sair do lugar, isso torna a experiência muito intensa. A tua memória fica muito mais aguçada em tudo que está acontecendo por causa disso. Você sente as muito rápido. Os 5 sentidos bem aflorados, né? Muito, muito, muito. E você pode parar a qualquer momento, né? O que você decide ver, você pode parar para ver. De então, carro você não para para fotografar a cada 5 minutos, né? Porque você quer chegar, você marca um destino, você quer chegar. A gente chegou. Mas diz que a felicidade está na jornada e não no destino, né? Então, realmente, deve ser assim, ó, felicidade intensa viajar de bike, né? Curtindo a jornada. Sempre rola o vinhozinho, tá, Paty? Que eu vi você perguntar aí já. A cervejinha é recompensa garantida no final do pedal. Sempre tem um pãozinho lá na Itália ou na Espanha, sempre tinha um pão, um queijo, né, um vinho no alforge para no meio do caminho a gente achava um lugar bonito, parava e comia. A Lidinha botou que vale por meditação contemplativa, né? E aí veio na minha cabeça aqui a questão também, a preparação. Vocês fazem, além da preparação física, algum preparo mental, espiritual ou não? Vocês vão na cara e na coragem e é isso aí? Não, a gente faz 2 tipos de preparação. A gente procura, antes de uma viagem dessas, entrar numa academia de preparação, né, de musculação, para não chegar e dar uma cãibra no meio do caminho. E a gente faz um planejamento da viagem em si, né? Dentro do possível, porque uma viagem de bicicleta você não consegue planejar 100%, porque você está aberto ao que vai acontecer, né? Então tem dia que chove, tem dia que neva, tem dia que fura pneu, tem dia que... Né? Vocês pegaram neve? Pegamos, já. E então, assim, mas preparação espiritual, não. A bicicleta, como ela tem uma velocidade, você consegue entrar na viagem. Você não precisa fazer preparação antes, né? Os primeiros dias são uma preparação da viagem para a própria viagem, né? Então, o primeiro dia, segundo dia, você vai
sentindo o teu corpo, se você está bem, daí vai aumentando a quilometragem e vai embora. O corpo vai adaptando conforme vai pedalando, assim, vai sentindo mais resistência, vai? Dúvida, sem dúvida. Depois do terceiro dia de viagem, porque no primeiro, segundo dia você sente o peso na bike, sente, né, a quilometragem pesar, porque a gente pedala às vezes 60 quilômetros, 50 quilômetros, que você pedala 100 quilômetros, e aí o corpo sente. Depois do terceiro, quarto dia, não, isso é indiferente. Nossa, e a bunda? No começo deve doer muito, depois se acostuma total. Então, aí tem um detalhe, né? É um detalhe que a gente ia falar quando ia falar de bicicleta, né? Assim, o acessório mais importante de uma bicicleta é o teu assento, é o cilindro da bike.Esse foi o primeiro que a gente foi atrás, investiu, e a gente daí também, né, foi atrás de muita na internet para saber o que eles usavam. Hoje a gente sempre usou, a gente comprou a bicicleta e logo em seguida em inglês, que é o Brooks, que é um banco duro. De cara já dizia assim, ó, para amaciar tem que usar ele por no mínimo 500 quilômetros. 500 quilômetros para amaciar o banco. E não dá para trocar depois dos 500 quilômetros, não? E depois ele vira o teu banco pro resto da tua Pensa vida. de pedalar sentada num paralelepípedo, assim. Só que ele é o melhor banco de ciclismo do mundo para hoje cicloviagem. Eu não uso mais bermuda de ciclismo com esse selinho. Não precisa mais. Não precisa. Porque ele é um banco de couro duro e ele faz a conformação do teu desirê, né, da tua bunda. Ossinhos E ali ele da vira bunda. um sofá com o teu tamanho. Ele se adapta. Entendi. Pronto, aí. Gente, várias coisas novas já. Depois que cede ali no teu corpo, ele. E daí adapta, hoje a gente não sente mais. O banco, né, sentar não é um problema para nós. E lógico, né? Se eu ficar 2, 3 meses sem pedalar nada, sem sentar num banco da bicicleta, no primeiro, segundo dia eu vou sentir. Nós. Também, como já é, né? O corpo tem menor, então já é uma região que se oxigena rápido e aquilo ali melhora. Então. E aqui eu queria falar da primeira pessoa, falar o nome dela aqui, né? E teve muito ensinamento com ela, que foi a Julie Hirata, que ela está ouvindo aqui o podcast. Uma das inspiradoras? Sem dúvida. Ela tem uma página na internet, tem vídeos no YouTube, onde ela tem um monte, ela mostrou todo o equipamento para fazer a viagem dela. A viagem dela é Ushuaia, sozinha, né? Ela sozinha? Sozinha. Ela foi Gente, achei minha ídola! Vou seguir, Ju! na primeira cidade lá do Alasca, na última cidade do Alasca, nevando, menos 36, né, Julie? Menos 16, 36, menos 36 graus. Ela saiu pedalando e ela vai até o Ushuaia. Ela está no meio do caminho ainda, né? Mas ela tá aqui na live. E ela, no canal dela, tanto no YouTube como no site dela, ela tem muita dica, todo o equipamento que deu certo, que deu errado. Julie Hirata. E a gente já teve o prazer de hospedar ela aqui em casa pelo Warm Showers também. É brasileira, Julie? Sim, paulista. Isso. Paulista. Julie, vamos conversar, Julie. Quero saber mais também. Ela é uma pessoa assim super normal, tá? Então, se você mandar um WhatsApp para ela, mandar uma mensagem, ela vai te responder. Principalmente se for mulher, porque ela adora ajudar as mulheres. Incentivar. Então, né? Não, e eu ia parabenizar muito a Aline por estar pedalando. É incrível porque, sei lá, uns 5 anos atrás não tinha muita mulher pedalando que eu conhecia, que eu visualizava. Hoje em dia eu acho que mulherada foi à frente também na bike. Mulherada tá muito de parabéns, né? Eu tenho muito orgulho e admiração. E viajar de bike. Obrigada, sou bebezinha. Tem muita mulher assim, massa pedalando por aí. A gente tem uma lista aqui de um monte de gente que a gente, né, vai falar no nome delas, e são umas 10 pessoas. 2 são homens, o resto é tudo mulher. É mulher que está na estrada, geralmente sozinha. Né? E pedalando sozinha, gente. A questão é que a gente é capaz. Né? Então, aí o mundo não é um bicho de a gente
gente está na estrada, a gente vê que tem muita gente legal, muita gente bacana. Não é, né, não é nada difícil de outro mundo ver mulheres conquistando espaço aí, fazendo viagens. Tá cortando um pouquinho o som de vocês. Vamos contar. Tá dando umas cortadinhas. A última viagem. Daí depois que a gente voltou da Itália, né, o nosso nível já tinha subido um pouco. Daí a gente sempre teve vontade de conhecer a Patagônia. Daí nós caímos no erro de ler um livro, que é do Guilherme Cavallari, que conta sobre uma viagem de bicicleta pela Patagônia. O nome do livro é Transpatagônia, Os Pumas Não Comem Ciclistas. Né? Daí a gente leu esse livro aqui e nós tivemos dois sentimentos. Um deslumbrado, né, porque é um lugar do planeta único, não tem outro lugar igual à Patagônia, só que é um lugar muito difícil. Muito difícil. Difícil em que sentido? Todos os sentidos, porque ele é inabitável, né, qualquer lugar é longe, o frio é extremo, as estradas são péssimas, só que o lugar é lindo. Lindo. É um local inóspito, né? Tem muitas partes aqui onde a gente passou 4 dias sem ter um ponto de apoio, sem ter uma casa, sem ter um bar, sem ter uma pousada. Então, assim, a gente teve que se preparar bastante para encarar isso, né, de uma forma tranquila, porque para mim era muito assustador. Não tinha nem barraca. Né? E essa é uma viagem que o livro, na primeira página dele, ele já diz, essa viagem você tem que ir autossustentável, você tem que carregar tudo. Essa é cicloturismo Essa é cicloturismo. E agora? Voltou? Oi? Voltou? Voltei. Essa é cicloturismo na veia. Só que daí nós por um ano a gente abortou essa viagem, porque ela era muito além daquilo que a gente tinha condições de fazer. A gente não tinha barraca, não tinha saco de dormir, não tinha fogareiro. A gente nunca tinha feito uma comida em fogareiro, né? Daí, depois de uns 6 meses, assim, aquela ideia voltou na cabeça, assim, não, vamos começar a preparar isso aí, né? Se eles fizeram, e se tem um monte de gente fazendo, a Ada Cordeiro fez, né? A Carol Emboava fez, que são outras mulheres que andaram pela Patagônia lá, falaram, porque se elas fizeram, por que elas não conseguem fazer? E daí saiu comprando, né, equipamento. Fomos ver qual era a barraca ideal, qual era o saco de dormir ideal, o fogareiro, falamos com o Olímpio e com a Rafaela. Olá, Marquito, tudo bem? Célio, um monte de gente entrando aí. E daí nós fomos comprando o nosso equipamento para a Patagônia. Tá? No verão, temperatura média de 5 graus no verão. No verão, 5 graus. Isso. A média, né? Porque a gente pega de 5 até 10, 12. Foi lá que vocês pegaram as neves? Isso. Daí a gente começou a se preparar. Daí a gente pensou assim, qual é o lugar mais parecido que a gente tem aqui no Brasil com a Patagônia? Né? Ela falou, os canyons brasileiros. Onde pudéssemos treinar, levar toda essa bagagem, porque a gente nunca tinha tido tanto peso na bicicleta. A nossa bicicleta... E é muito morro, tem muita subida, não? Sim. Todo dia... Sim, bastante. Você conhece a Rio do Rastro, né? Todo dia uma Rio do Rastro. Nossa. A estrada, assim, algumas partes de asfalto, mas muitas partes de estrada de chão com pedra. O que a gente fez? A gente montou o nosso enxoval e disse, agora vamos para os cânions lá parados da serra, vamos no cânion Estreado, vamos pegar essa região aí para passar explorar um pouco. E só a roubada, né? A gente só queria pegar a estrada ruim, com muito morro, só perrengue, levando a barraca. Também, porque outra coisa é, lá, dias sem ter uma cultura, isso significa sem ter um banheiro, sem ter uma cozinha, sem ter um chuveiro. Um chuveiro. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né, nessas situações. Então, a gente tinha que experimentar isso também. Antes de ir pra lá. E aí foi onde a gente... E chega a sentir dor, Aline? É dor
de cansaço, dor de neve, dor de frio? Não. Eu Não, me não? lembre, assim, de cansaço, não, mas de frio, eu cheguei a ter uma situação, assim, difícil de pré-congelar o meu dedo do pé. Já no chegando no Ushuaia. Então, isso foi um perrenguezinho aí de 3 últimos dias da viagem. Daí vamos contar como é que foi. A gente fez todo esse treino das viagens aqui nos cânions, né? Então, a gente foi para o Pará, também subindo as serras todas de bicicleta carregada. Então, subimos a Rio do Rastro, subimos a todas as serras que tem ali, descemos o Corvo Branco, dormimos nos cânions, tudo de bicicleta, sem carro, né? E levando daí fogareiro, comida, saco de dormir, barraca, fizemos o treino. E daí marcamos a nossa viagem para a Patagônia. A nossa viagem na Patagônia, na verdade, começou em Mendoza, porque o Dr. Israel Kaufmann, né, que é outro ciclista que andou pelo mundo todo aí, nos deu a dica de fazer a travessia dos Andes. Então, a gente foi para Mendoza e foi pedalando de Mendoza até Santiago do Chile. Então, a gente saiu de 800 metros, foi a 3.300 de altura e desceu do outro lado até Santiago, né? Gente, acabou a entrevista. Meu Aí, Deus! Foi incrível. Foram 500 quilômetros, né? A foto que a gente divulgou no, é dos Andes, lá que tá com neve, não? Não. Lá eu Chaltén, bem já no sul da Patagônia, que é um lugar que é muito conhecido para trekking. Chama El Chaltén e é a capital do trekking, né? Mas, tem muito ciclista também, porque é uma rota, quem está fazendo essa rota, né? De passar a Patagônia e chegar no Ushuaia, passa por ali. Existe uma rota de cicloturismo chamado Transpatagônia ali, ou a carreteira, né? Que liga o sul do Chile até o final do Chile lá, né? E isso faz parte de uma rota que vai do Alasca até o Ushuaia, que é o que a Julie está fazendo, né? E ali é muito ciclista, muito, muito, muito. Então, assim, não passava 2, 3 dias sem a gente encontrar alguém que estava pedalando do Alasca ou do México, ou do Peru até o Ushuaia. E tem espaço para pedalar, assim, não é competindo com os carros, que nem aqui no Brasil, então? Não, assim, os carros estão na mesma estrada, muitas vezes não tem acostamento, porque é uma estrada de chão, né? Mas eles respeitam muito, muito. E tem muito ciclista, tem mais ciclista do que carro ali. Esse trajeto de Mendoza para Santiago é um pouco mais perigoso, porque tem uma rota de caminhões. Tem muito caminhão ali. O acostamento, em boa parte, é pedrisco, não é o acostamento de asfalto. Já sabia disso, né? Pesquisando antes de ir, a gente levou retrovisor, né? Espelho retrovisor. E a gente ficou muito atento, mas a gente deu sorte, porque a gente passou por ali no dia, entre o 21 e 25 de dezembro. A gente chegou no topo da cordilheira dia 25 de dezembro, que é Natal. Então, o tráfego estava muito leve, não tinha quase caminhão. Então, isso foi legal. 25 de dezembro, aqui no Brasil deveria estar 45 graus, nós pegamos 0 graus lá em cima da cordilheira e neve no outro dia. Que legal. O que vocês levam além da bike? O que vocês levam numa viagem dessa, cicloviagem raiz? O que vocês levam? A bike, barraca? Vou só mostrar um pouquinho a bicicleta, tá? Ah, legal. Dá para ver? Dá para ver. Lindona. Então, essa bicicleta sempre tem uma bolsinha na frente onde a gente leva a carteira, máquina fotográfica, um biscoito, ferramenta, documento, né? Dá para ouvir? Aqui na frente. Dá para ouvir. Sabe um pouquinho, Aline, para mostrar a parte? Um pouquinho aí. Essa bolsinha aqui, ó. Vira um pouquinho pra cá. Isso. É isso. Daí a gente carrega muita água, né? Nessa viagem a gente carregava em torno de 8 litros de água cada um. Né? Então, nossa, as garrafas aqui, tinha mais garrafa na frente e a gente levava uma bolsa com água atrás também. E daí esses são os alforjes, né? Esses são alforjes impermeáveis, alemães, são 95% de quem viaja de bicicleta usa esse tipo de alforje. Então, ele é muito simples de desencaixar, né?
Ou deveria ser. Não é a hora de ter que fazer. Ele Gente, mas é só isso? tira uma bolsinha. Vocês vão com mochila nas costas, não? Nada, nas Não. costas não se carrega nada. São 2 desse, tá, Grazi, que a gente leva um em cada lado. E tem mais uma bolsa grande que atravessa em cima Vai desses mais aí. uma em cima aqui. Ó. Ah, tá. Entendi. Mas aí, para a gente mostrar para você como é que é o desapego, né? A Aline vai mostrar aqui o tamanho da mala dela. Né? Toda a roupa dela tem que caber aqui dentro, ó. Nossa. Ela leva de roupa, fora o que ela está usando, tem que caber dentro dessa... Tudo, né? Roupa de dormir, roupa de pedalar, roupa de passear, que nesse caso é a mesma de dormir. Essas coisas a gente tem que aprender. Então tem que ter um desapego enorme, né? Porque você tem uma capacidade limitada de carregar as coisas na bicicleta. Então tudo tem que ser exato. Você não, a viagem de bicicleta, o Olinto, né? Onde vai? O vinho a gente toma antes de pedalar, a gente não leva quase na bicicleta. Então a viagem de bicicleta ela é diferente de qualquer outra bicicleta porque você não pode errar no que você está carregando. Porque se você errar, ou você está carregando menos e vai fazer falta, ou você está carregando a mais e está carregando um peso que não precisava, você está gastando energia para isso. Então, a viagem de bicicleta você tem que acertar todo dia. E não dá para comprar nada de lembrancinha para ninguém, né? Porque senão não tem onde levar. Esse é um lado bom, as tentações... ruim, né? Porque eu era sempre aquela que levava uma coisinha para cada um das viagens. E depois que eu comecei a viajar de bicicleta, gente, acabou, não tem essa, não tem como. Mal e mal eu trago alguma coisa para eu lembrar. Mas alguém falou do vinho aí, porque a gente em Mendoza foi visitar todas as vinícolas lá, não pudemos comprar vinho, né? Não tinha como carregar. Só que quando a gente chegou aqui em Florianópolis, um amigo nosso que está ouvindo aí a live, né, deu uma garrafa de vinho de Mendonça para nós, falou, eu sei que vocês foram lá, tá aqui a garrafa que vocês não puderam. Vai dizer que... Tá aqui a lembrancinha de vocês. É amigo, né? Fantástico. Quem quer começar? Vou falar para vocês assim, ó. Eu tinha um sonho muito grande que era pedalar com aquela galera na rua. Isso assim, 2015, 5 anos atrás. E aí a minha tia e meu tio começaram a pedalar e eu estava em São Paulo na época. Eu pensei, gente, eu quero muito fazer isso. Era um sonho da minha vida. Subir o Morro da Lagoa e tal. Aí quando eu voltei para Floripa, comprei a bike e comecei a pedalar. Hoje eu digo para vocês, é um sonho da minha vida fazer uma viagem de cicloturismo de bike. Como começar? Quem está assistindo a gente? Quem tem uma vontade? Como começa? Qual o primeiro passo? A gente fez, marcar uma viagem simples, pode ser uma viagem com um carro de apoio, né, com alguém levando a bagagem e vai até Itapema, até Camboriú, até Blumenau, até ali na Santa, né, como é que é? A Santa, a Madre Paulina, até Blumenau. Já fui. Então, vai até Urubici, ali em cima em Urubici tem muita pousada, né? Vai de São Joaquim para Urubici, desce o Corvo Branco. Às vezes leva no carro a bike até um lugar, vê um trajeto que seja factível, mas que você possa ir, né, aonde tem a tal pousada que eu, né, acho que posso ficar, vai lá, fica numa deixa pousada. Deixa o carro num lugar, vai até a pousada, num dia, dorme na pousada, volta no outro dia. O importante é começar. Um passo de cada vez, eu diria. Um passo de cada vez, né? O pessoal está perguntando das aventuras ali. Então, daí a gente... Na Europa. Na Europa é diferente, né? Porque lá é tudo mais tranquilo, né? Porque por causa das ciclovias e tudo. A verdadeira aventura mesmo está em você sair de casa, né? Sair do sofá, se expor a tudo isso, né? Se expor a chover, não saber se vai chover, se vai nevar, se você vai chegar, se vai furar o pneu e encarar os teus medos, né? E outra coisa que a gente sempre fala, né? O tamanho da tua bagagem é o tamanho do teu medo, né? Se você não tem medo nenhum, você sai sem nada. Você sai com a bicicleta. Tá leve. Agora, se você é muito uma vida para explorar, né? Você vai levar blusa de frio, blusa de calor, vai levar pneu para isso, pneu para aquilo, vai levar ferramenta que não vai usar. Então, tudo depende do teu medo também.
e esse teu medo, ele é regulado pela tua experiência. Então, cai na estrada, né? E não vai ser 100% sempre de cara, né? É difícil, então às vezes vai faltar alguma coisa. Quando voltar a ver o que levou, o que não precisou. Isso foi um exercício que a gente foi fazendo a cada viagem, assim, tipo, um dia a gente foi fazer o Vale Europeu e não esqueça, eu levei um livro no carro. Até a gente deixou um livro. Um livro. Eu levei na bagagem dentro do carro com a bicicleta e tal. A gente foi até Timbó para começar o Vale Europeu. E eu levei um livro grosso, assim, ó. Quando a gente chegou lá para começar, o dono da pousada falou assim: agora vocês vão sair, vai ter 7 quilômetros de subida, tá? Aí eu, tá. Daí eu olhei para ele, não vou levar aquele livro. Ele disse: "Quê? Tu trouxe um livro?" Eu disse: "Eu ia ler um livro na viagem." Quando é que ela ia ler o livro, né? Porque a gente, numa viagem de bicicleta, quando a gente chega no hotel, a gente tá morto. A gente quer comer, tomar um banho e, não necessariamente nessa ordem, e cair na cama. Não tem espaço para que ela ia carregar um livro de meio quilo? E ler um livro, né? Tipo, botar no Vale Europeu. Conceito HD. Conceito HD, Lidinha. O tamanho da sua bagagem do tamanho do seu medo. Gente, isso é muito pra vida. Sensacional. Isso vale para tudo, né? E assim, tudo. das coisas que conto sobre cicloturista é que quando você vai viajando e leva um livro, você vai rasgando o livro e deixando as páginas para trás, para não ir carregando peso, né? Mas é uma pena, né? Não recomendo. Deixou o livro? Deixou o livro, né? Não, eu deixei, eu não levei. Não, existe outra coisa que é legal entre cicloturistas, que é o seguinte: quando você chega numa pousada, para cicloturista, geralmente tem uma pilha de livros lá. Então você pega um, lê e leva ele para ler. Daí você chega na outra pousada e troca aquele livro. Então a gente tem livro nosso e livros que a gente já viu, que a gente depois já viu passar na mão de 4, 5 ciclistas. Peguei o teu livro lá, e daí você vê assim, um livro que estava aqui em Florianópolis, foi parar... Nossa, gente, espetacular isso, né? Depois outro pegou em Mendoza, depois ele levou para o Ushuaia, que depois foi parar no Peru. O mesmo livro viajou na mão de 5... Gente, isso é... Nossa, que demais! Muito legal. Livros com história, com quilômetros rodados. E daí, né, voltando lá na Patagônia, daí a gente foi até Santiago e começou a descer. Daí foi uma viagem de 2.700 quilômetros, né? Aqui no Brasil... Essa foi a maior de todas. Isso, e a mais, né, mais puxada, mais aventura. Pra ter uma e ideia... qual foi a mais marcante? Todas elas. Todas elas. Desde a primeira... É igual escolher filho, né? Não tem como. Patagônia, nada se compara. Tanto que esse ano a gente voltou na Patagônia. A gente foi fazer um trekking lá, porque quando você viaja de bicicleta, você não tem o equipamento para fazer trekking, né? A bota de trekking, a mochila de trekking. Daí a gente gostou tanto dos lugares lá que esse ano nós fizemos uma viagem sem bicicleta. A gente voltou lá, né, para fazer trekking. Daí a gente fez 8 dias em Torres del Paine. O restante. É um mega bloco. Quando vocês voltam, tem... Travou. De novo. Quando vocês voltam? Quando vocês voltam, vocês têm alguma rotina para recuperar? Ou ficam deitados no sofá vendo foto? Fica triste 2 semanas. A depressão bate, porque geralmente a gente volta de viagem num dia e 1 ou 2 dias depois a gente já vai para o escritório trabalhar, né? E nessa, principalmente, onde a gente passou 70 dias ao ar livre, né? Viajando. 70 dias foi a da Patagônia? Foi. 70 dias. Mais de 2 meses. Aqui no Brasil é como se fosse de Florianópolis até Salvador, na Bahia. Nossa! Então, você imagine, foram 67 dias, 70 dias de viagem. Mas fala pra galera que vocês trabalham também, para eles saberem. A gente é autônomo, na verdade, a gente tem uma empresa, né, de software. E a gente só consegue sair porque a gente tem um sócio que segura as pontas aí quando a gente sai. Então, aí faz o planejamento. Tem que programar muito para saber exatamente quanto tempo a gente vai ficar fora e o que vai dar nesse período para não deixar ele, né, sem apoio. Mas a gente trabalha bastante. Um abraço, Boca! Vocês tiveram algum perrengue mais forte assim que passaram nessas viagens? Porque é muito tempo e é muita exposição, né?
Isso, assim, a gente tem um bom preparo, né? Tudo isso que a gente fez faz com que a gente tenha um equipamento bom, que a gente... Para ter uma ideia, nós não furamos um pneu nessa viagem da Patagônia, né? Um pneu, não teve um furinho, porque a gente usa equipamentos bons, né? Que a gente tem segurança deles. O maior perrengue que a gente teve foi o frio que pegou a Aline desprevenida, né? Ou naquele dia. Foi por uma... Mas teria alguma coisa para ser feito ou não? Era frio mesmo, tinha que aguentar. Só se eu não pedalasse, porque isso aconteceu porque a gente pedalou umas 4 horas seguidas na chuva, no vento gelado, Paia já. E, enfim, eu pedalei com o pé molhado, porque o sapato que a gente usava é um sapato que é feito para molhar e secar rápido, porque a gente também só leva um tempo. Não é sapatilha? Não é para clipar? Não, porque daí eu conseguia usar esse sapato, esse tênis, né, que a gente levou para outras coisas. Então, se eu tivesse que levar a sapatilha e a sapatilha molhar, se a sapatilha molha, também ela demora muito para secar. Então, foi um dos testes que a gente fez antes de viajar e a gente decidiu ir com um tênis de trilha, tá? Que é um tênis que daí é mais fechado, mais robusto. Era o único tênis, 67 dias usando aquele tênis. Além disso, a Havaiana, né? Básico. Tem que levar uma Havaiana, né? Porque você vai no banheiro. Mas, enfim, banho, aconteceu por causa disso, de 4 horas de exposição a frio e vento e não ter um ponto de para parar, não ter um lugarzinho para encostar, não tem. Era só mato em volta. E chuva dá com pau, assim, era muita chuva. E frio. Então, aconteceu por causa disso. Mas isso já no fim da viagem, depois de 60 e poucos dias que não tinha acontecido, né? Mas outra situação foi... Mas nunca passamos frio durante a noite? Nenhuma vez. Gente, a gente tem 4 minutos. Isso. Então, né, eu queria citar algumas pessoas... Passou assim, ó, voando. O Elton Xamã foi um outro cicloviajante que a gente encontrou. Ele hoje mora em Florianópolis, morava antes em Bonito. A gente encontrou ele subindo as serras dos Canyons ali. O Elton Xamã. A Júlia Irata é esse que tem que seguir. A Tânia Constante é outra ciclista que aprendeu um pouco com a gente. Ela ia nas nossas palestras, saiu para dar uma viagem de volta ao mundo. Ela está voltando hoje para Florianópolis. Ela estava na Turquia, depois de ter pedalado o Japão, Índia, se apaixonado, Vietnã, e daí estava parada na Turquia. Com essa pandemia agora, o pessoal está pedalando, que vocês conhecem? Não? Todo mundo voltando. Qual que é a próxima viagem programada de vocês assim que liberar a nossa próxima, a vida normal? O que eu queria fazer é fazer uma viagem do norte da Argentina, pegar o Atacama, subir no altiplano boliviano e ir até a Machu Picchu, né? São mais 3.000 quilômetros, com uma altimetria gigante ali também. Então, eu fui para fazer essa viagem agora em março e tive que voltar por causa da pandemia. A gente ia para Bolívia também, não deu. Europa, tem Canadá, tem Vietnã, que dizem que é fantástico. Tem Qual é o maior sonho de vocês? É o mesmo? Não, vocês combinam um sonho? Cada um tem um. É só viajando. É só viajando de bicicleta. Sair sem rumo, assim, sabe? Sem data para voltar e ir emendando num país, em outro. Isso seria um sonho. Pegar e sair de... E de país? Qual que é? Esse aqui a gente não pode deixar de fazer. O Vietnã, o Marrocos, o Peru... o Atacama, o Salar de Uyuni ali na Bolívia, né, que é fantástico, a Colômbia. A Aurora Boreal. A Aurora Boreal. Norte da Europa. Né, tá me dando vontade de berrar aqui. Uma próxima que a gente quer fazer logo é ir de Londres até Paris, né? Passando pela Holanda, pela Bélgica ali, ciclovia, e comendo e bebendo. Assim, vocês usam fone ou não? Vão curtindo? Não, porque a gente gosta de estar bem atento a tudo que acontece. Por você mais tá que muito não exposto, tenha né? trânsito, alguma coisa. Muito exposto. Tá atento ao redor o que acontece. E quando a gente está mais relaxado, a gente bota uma musiquinha na caixa de som. Lídia! Não no fone. Porque aí a gente ouve os dois, curte a música e tal, e quando não dá a gente tira, enfim. E a gente briga na viagem também, né? Porque é muito intenso, às vezes... Gente, brigam?
Faz parte. Faz parte. Nem tudo. Mas logo tem que ficar de bem, né? Exatamente, porque daí você tem Gente, Mas temos um minuto. Eu quero agradecer. Vamos ter que fazer outra. Muito obrigada. Olha, em nome... Ai!